Nosso Vida Melhor está de volta e eu fico contente com a sua audiência, com a sua participação. Já tem e-mails chegando, muita gente já com dúvidas. E eu acho ótimo porque você vai ter a oportunidade de ouvir sobre dores nas pernas com um grande especialista, o Dr. Ricardo Tebaldi, angiologista e cirurgião vascular. Ele é pós-graduado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, é responsável pelo serviço de cirurgia vascular do Hospital Santa Virgínia e médico de cobertura do Hospital São Luís. Muito obrigada por vir até aqui e nos ajudar a entender melhor esse assunto. Vai ser um prazer tirar todas as dúvidas. E é impressionante como, principalmente as mulheres, sentem dores nas pernas. Eu recebo e-mails de muitas telespectadoras falando sobre isso e, inclusive, foi uma solicitação do telespectador esse assunto. E eu espero que a gente consiga entender melhor. Claro. O que é, na verdade, essa dor nas pernas, na maioria das vezes? Então, dores nas pernas, como um termo genérico, poderia ser qualquer coisa relacionado a uma dor nos membros inferiores. É claro que, na maior parte das vezes, quando você tem uma dor na perna, você acaba tendo pele, pelo e muitas vezes vendo um pouquinho de variz. Então, acredita-se muito as dores nas pernas, as varizes, mas não é bem assim. Variz não é uma doença tão dolorida assim, porque é uma dilatação de veias que carregam sangue. Sangue sendo líquido, a dor seria mais peso e cansaço. Agora, existem inúmeras causas de dores nas pernas. Causas neurológicas, com lesões nervosas, hérnia de disco, com compressão de nervo ciático, dói muito a perna. Causas dermatológicas, algumas doenças de pele. Causas reumatológicas, causas ortopédicas e, dentre elas, as causas vasculares também. Agora, as causas vasculares, elas têm uma certa frequência, né? Tem uma frequência bastante importante. Porque a partir de que idade? É um pouco independente, depende um pouquinho da genética, mas digamos que numa idade mais adulta. Muito difícil uma criança com problema vascular a não ser uma má formação congênita, mas seria mais ligado a décadas acima de vida. Se a gente for dividir em problemas venosos e arteriais, aí muda um pouquinho. Normalmente, os arteriais são mais comuns a partir da 6ª década de vida, acima dos 60 anos. Agora, varizes é um pouquinho mais cedo. Os problemas venosos podem começar já logo depois da menstruação da mulher, da primeira menstruação. Quais são as causas desse problema, doutor? As principais causas são hereditárias, tanto na doença arterial quanto na doença venosa. Na doença venosa, é mais comum a causa hereditária. Eu sempre falo para os meus pacientes, hereditariedade, ponto. Tem fator de risco, mas a tendência é hereditária. Como varizes, a principal causa é hereditariedade. Fator de risco, obesidade, uma vida sedentária, uso de hormônios anticoncepcionais, cigarro, péssimo, tanto para arterial quanto para venoso, tá? E gestações como fator de risco, são as principais. Na doença arterial, além da tendência hereditária, cigarro, quase sempre. Dificilmente um paciente tem uma oclusão arterial ou uma doença arterial grave não fumante. E o colesterol, tá? Obesidade, vida sedentária, mas a doença arterial ela depende muito da deposição de placas de colesterol. Ela entope, as artérias se entopem, então depende muito do colesterol. Bom, tem gente que chega no final do dia que não consegue nem mais andar, né? Precisa chegar em casa, colocar o pé para cima e ficar ali por um tempo. Esse procedimento, ele ajuda só minimizador ou ele ajuda como um todo acho que no tratamento, talvez, da doença? Tá, ajuda bastante. Se você tem um inchaço na perna, a gente tem que imaginar que tem uma coluna líquida acumulada na base dos seus pés. Então, como toda a veia e o linfático que carregam água, vamos dividir assim, veia carregando o sangue do pé em direção à virilha e o linfático fazendo o retorno da água do pé em direção à virilha. Portanto, se você ficou o dia inteiro em pé, você ficou a favor da força da gravidade para o líquido descer e muito difícil para subir, porque depende da força da gravidade. Então, o fato de você repousar com as pernas esticadas ou elevadas, você favorece esse retorno de líquido. Diminui bastante o teu inchaço, o teu peso, o seu cansaço. Favorecem muito. Em muitas doenças, inclusive na trombose venosa, a gente orienta o paciente a ficar com as pernas elevadas, chama-se posição de Trendelenburg. É uma elevação de um pouco acima de 30 graus, onde favorece o retorno venoso. Dormir uma noite inteira, às vezes com a perna elevada, tem alguns segredinhos. Um deles é não deixar o joelho suspenso. Então, colocar travesseiros embaixo do calcanhar para dormir pode ser confortável nos primeiros momentos. Depois dificulta para virar na cama
e o joelho ficando suspenso, você acaba tendo dor. Então, o certo é elevar a cama. Tá, elevar a cama. E aquele procedimento de colocar um travesseiro embaixo do joelho... Favorece, ajuda. Favorece? Dificulta um pouco para você se movimentar um pouquinho na cama. É ruim para quem se mexe muito. Se você elevar a cama, fica mais fácil que o paciente pode se mover sem mexer o travesseiro. Mas ajuda bastante. Você falou ainda há pouco que as pessoas que ficam em pé o dia inteiro acabam sentindo as dores no final do dia. Agora, seria, então, melhor um trabalho sentado um dia inteiro? Não, porque daí você também fica numa posição muito parada, fica sedentário naquela posição. A força, se a veia tem que subir o sangue e o linfático subir a água, e ele é contra a força da gravidade, ele precisa de bomba. E a bomba é a panturrilha. A nossa musculatura da panturrilha, ela funciona como uma bomba. É o coração da perna. Então, quanto mais você andar, mais você favorece esse movimento de bomba, de contração, mais fácil o líquido sobe. Então, tanto ficar sentado quanto parado numa mesma posição em pé, teriam a mesma dificuldade. Não seria nenhum dos dois o ideal. Seria o ideal mesclar um pouquinho entre andar, sentar, levantar. Em que caso quem sente essas dores nas pernas, que sente esse inchaço no final do dia, deve procurar um angiologista, um cirurgião vascular? Agora tem que puxar um pouquinho para a minha área, né? Eu acho que sempre. Porque você tem várias causas de inchaço nas pernas. O inchaço diferente, só um inchaço puro, sem dor nas pernas, tanto pode ser por causa de varizes, quanto alguma retenção de água na perna, ou linfática, ou pressão alta, né? Ou uma alteração renal. Então, só um médico especializado, acostumado a tratar edemas, a visualizar esse edema, acreditar no que o paciente falou, vai conseguir detectar. É claro que na maior parte das vezes não vai ser nada muito grave, mas muitas vezes a gente descobre coisas que o paciente nem imaginava. Tá. Eu sei que tem o que é errado, mas eu sei que tem telespectadoras que já tem um remedinho, um diurético, que fala assim, eu tô me sentindo inchada, minha perna tá inchada, então eu vou tomar um remedinho. Esse procedimento é nocivo? Muito até que ponto? Ah, claro. Tudo que você for fazer por conta própria, você está arcando com seus próprios riscos e efeitos colaterais. Uma das principais causas de inchar a perna é tomar pouca água. Quanto menos líquido você oferece para o organismo, menos o organismo vai tirar de você. Porque se ele tirar, ele vai fazer falta. Então, às vezes, esse líquido escapa para um terceiro espaço e fica retido, causando edema nas pernas. Na maior parte das vezes, a mulher ou o homem, mais mulher, mas que retém muito líquido ao final do dia, que é aquele inchaço vespertino, ela tem pressão baixa. Então, o auxílio do diurético pode fazer com que essa pressão abaixe mais ainda. Baixa ainda. Ela pode ter lipotímia, síncopes, desmaios, fora as outras alterações. Os diuréticos, eles são divididos em várias categorias. E na maior parte dos diuréticos, que é mais acessível, que são mais conhecidos pela população em geral, eles fazem perder muito potássio. E isso é prejudicial, pode dar até arritmia cardíaca. Viu, meninas? É sempre não para essa automedicação e achar que você dá conta de resolver essas coisas. Agora, além desse inchaço que pode ser provocado por uma pressão alta ou... problemas renais, um problema renal, tem também o inchaço, a dor na perna, que é provocada pela circulação mesmo, que não está funcionando da forma correta. Existe algum parâmetro? Como é que a gente sabe se tem uma circulação funcionando da forma correta? Tá. Então, vamos dividir mais ou menos a principal circulação, dividido entre linfático. Linfático não vai doer, porque ele vai fazer basicamente o ciclo do líquido. Veia, ela vai fazer a condução do sangue não arterializado, o sangue pobre em oxigênio, de baixo para cima, vai fazer um retorno venoso. Normalmente também não vai causar muita dor para você, a menos que tenha uma quantidade muito grande ou que tenha alguma doença associada com inflamações, tromboses, alguma obstrução ao ciclo. Quem mais causaria dor seriam as artérias. As artérias conduzem o sangue, rico em oxigênio, nutrindo todos os tecidos, irrigando todos os tecidos. Qualquer obstrução ao fluxo do sangue causaria dor. Se obstruir uma coronária, o paciente pode infartar. Se obstruir uma artéria carótida no pescoço, ele pode ter um derrame. Se obstruir uma artéria da perna, ele pode perder a perna e assim por diante. A principal causa de dor no sistema vascular seriam nas artérias. E você trouxe um aparelho aqui que, de Trouxe, alguma vou te forma, mostrar. o que eu consigo visualizar com ele? Tá. Esse é um aparelho simples, onde a principal característica para você descobrir se o paciente tem ou não uma obstrução arterial é o exame clínico.
Você deitando o paciente, palpando, fazendo o exame dos pulsos do paciente, você consegue, na maior parte das vezes, ver se esse paciente tem ou não uma obstrução periférica. Claro que artérias mais centrais, a aorta, a carótida, às vezes você precisa de um exame mais complementar, um ultrassom complementar. Esse é um aparelho simples que quase todo vascular tem no consultório, é um fluxômetro. Ele consegue, às vezes você consegue um pulso que você não conseguiu palpar muito bem, um pulso menor, um pulso de baixa amplitude, você consegue localizar com esse aparelho, assim como você consegue fazer um índice, às vezes, de correlação entre perna e braço, para ver se esse paciente tem alguma obstrução arterial. Ele é simples, ele é um Doppler, mas que mede só o fluxo. Então, ele ouve o sangue passando pelas artérias, dá aquele mesmo aspecto do coraçãozinho do nenê, quando está fazendo aquela tocografia. Isso. A cardiotocografia. E aí você ouve o coraçãozinho batendo. É um exame simples, tá? Feito em consultório, e você consegue detectar se aquele fluxo ele tem uma onda característica, que a gente chama trifásica, ou um fluxo menor, com ondas de obstrução. O normal é um fluxo maior. O normal é um fluxo que a gente chama trifásico. Ele tem uma onda de pico, depois ele desce, que é como se fosse um chicote. Você ouve... É como se fosse um chicote mesmo, a onda em chicote. Ela é o fluxo característico trifásico. O fluxo bifásico, que tem uma onda menor de amplitude, ele não deixa de ser um fluxo normal, dependendo da característica da artéria. O fluxo monofásico, que é um fluxo mais um chiado, como se fosse uma ventania, é um fluxo que caracteriza alguma obstrução. Na característica, na presença de uma obstrução, na suspeita dessa obstrução, normalmente a gente usa a mão de recursos de exames complementares. Eu sempre começo pelo mais simples até o mais grave, desde que o paciente não chegue ao consultório num quadro grave. Começamos com ultrassom, passamos para tomografia, podemos fazer uma angiotomografia e até os cateterismos, de acordo com o grau da obstrução, normalmente já preparatórios para a cirurgia. Perfeito. Daqui a pouquinho eu quero fazer esse exame. Dá 2 minutinhos que a gente já volta aqui. Olha, você que tem sua dúvida, 0 operadora 11 2202 8432. Participe do programa, viu? Ou através do e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Claro. Tem tanta pergunta, doutora, eu vou tentar fazer bem rapidinho para a gente atender a todos os telespectadores. Tá. O Frank, videoterapeuta, ele diz: tudo bem? Minha amiga, como você sabe, ele sempre manda e-mail pra gente, está em constante perda de peso. Ele aprendeu que o leite desnatado é mais rico em cálcio. Pois bem, ainda sinto umas dores nas pernas devido ao peso, mas é uma dor do tipo que parece que tem um coração na minha perna. Existe alguma massagem ou modo para evitar essas dores? Sim, claro. Esse tipo de dor, provavelmente, ele tem por causa do peso, ele ainda está perdendo, essas dores devem estar melhorando, mas é a dor pulsátil, é por distensão mesmo. Então, o melhor é a drenagem linfática. Ele pode fazer uma drenagem linfática sempre com um profissional especializado nisso, tá? Não só numa clínica de estética, mas alguém especializado nisso, e vai melhorar bastante. A drenagem linfática favorece bastante. A drenagem linfática é aquela massagem que é leve, que vai fazendo com uma leve compressão o caminho até as linfas, é isso? Então, normalmente você começa a drenar. A drenagem linfática ela é o contrário da drenagem venosa, mais ou menos, para você entender. Então, normalmente, quando você está de pé, isso é um teste super fácil para as pessoas fazerem em casa. Se você abaixar as mãos, você vai ver que as veias sempre saltam porque elas estão contra a força da gravidade voltando para cima. Se você elevar a mão acima da altura do coração, a veia some imediatamente. Então, a drenagem venosa é uma drenagem que você pode começar trazendo aquele sangue do pé em direção à virilha. O linfático não. O linfático ele é bem mais lento do que a veia. Então, normalmente, você desincha deitando, elevando as pernas, mas o problema da drenagem linfática começa nos gânglios inguinais. Então, ela é o contrário. Você drena a virilha, depois drena a coxa em direção à virilha, o joelho em direção à coxa, a coxa, a virilha, e assim por diante. Por último, você vai drenar aquilo que está no pé, senão você sobrecarrega. Perfeito. Por isso que tem gente que, quando tem insuficiência linfática, ele deita, ele melhora, mas ao acordar de manhã, logo que ele colocar o pé no chão, ele já começa a inchar. Ele não vai ter aquele inchaço só do final do dia, porque o líquido não deu tempo de drenar da virilha.
Ok. A Ananda Glad, meu nome é a Cristina. Meu nome é Cristina, gostaria de saber o motivo de termos cãibras na panturrilha e o que devemos fazer para melhorar essa dor. Ela diz que sente isso e principalmente quando está dormindo. Tá. Cãibra normalmente é uma contração muscular, não seria basicamente um problema vascular. Varizes, o excesso de varizes cursa com cãibra, é um dos sintomas da cãibra, um dos sintomas da insuficiência venosa, porém é um sintoma não tão característico. Normalmente, a cãibra é por perda de magnésio. O músculo cansa, produz muito ácido lático, baixa magnésio e você mantém aquela contração do músculo, ele não relaxa na hora do descanso. Por isso que a cãibra piora normalmente na hora do repouso à noite. Na alimentação, onde é que a gente tem uma fonte rica em magnésio? Você repõe magnésio com leite, alimentos ricos em ômega 3, peixes, tá? E até pouco tempo atrás, a gente nem tinha muito a reposição de magnésio, porque se acreditava que a cãibra era potássio. Não, come banana, mas a cãibra do potássio é uma cãibra específica da perda de potássio, que é do diurético, do excesso de transpiração ou daquele excesso de exercícios, onde você perde potássio. Mas a maior parte das cãibras é por magnésio. Então, você repõe magnésio, inclusive com medicação. Muito bom a gente entender isso. A Odete, ela é de Araraquara, ela diz que com ela acontece o seguinte, ela sente muitas dores nas pernas, cansaço, e ao caminhar um pouco, mesmo que seja bem pouquinho, ela já sente um grande peso nas pernas. Ela quer saber qual pode ser a causa dessas dores. Pode ser por insuficiência venosa. Ela pode ser por varizes, causando esse excesso, esse peso e cansaço. É a dor característica do líquido, peso e cansaço. A dor que impede de andar, que realmente dói, que é a claudicação intermitente, ela fala a favor do entupimento das artérias. Eu tenho um esquema de artéria, você gostaria que eu mostrasse para as pessoas? Ele é rapidinho, é só para entender mais ou menos a diferença. Isso aqui é uma artéria. Os vasos são divididos em linfáticos, arteriais e venosos. As artérias, elas pulsam, porque ela tem uma camada muscular. Ela tem uma camada externa, uma camada muscular interna, média, e uma camada interna, onde tem contato com o sangue. Com o passar do tempo, com os hábitos, com a tendência hereditária, com o cigarro, diabetes, hipertensão, obesidade, os fatores de risco, você vai acumulando placas de colesterol na camada média da artéria. Ela vai endurecendo e aumentando um pouquinho a espessura, diminuindo a quantidade de sangue que vem passando. Essas placas de colesterol, elas progridem. Aqui, né, que a gente está vendo já maior. Isso. Você já vai ver uma placa de colesterol já invadindo a camada interna, chegando a culminar, às vezes, com entupimento. Quando a placa de colesterol começa a ficar muito intensa, ela vai ficando concêntrica, o fluxo de sangue vai diminuindo e o sangue coagula. Neste momento, você pode ter uma trombose arterial. Então, este é um dos mecanismos da dificuldade para andar, uma trombose de alguma artéria das pernas. Tem que cuidar, hein? Bom, tem aqui uma consideração. Deixa eu falar. Esse e-mail aqui, Carlos Katec. Ele diz, minha esposa não conseguiu dormir de dor nas pernas. Sempre ela toma Venalote, mas ontem não adiantou. Ela está com os pés inchados, ele pede uma ajuda. Tá, então vamos lá. Se a gente fez aquele testezinho das veias, de levantar o braço acima do nível do coração ou no mesmo nível do coração, e você já viu que as veias regridem, elas contraem, e aquele sangue todo faz o retorno venoso, dificilmente você vai ter algum problema de veias deitado. Nem dá para examinar um paciente com varizes se ele estiver deitado ou sentado. Ele tem que ficar de pé, porque ficando de pé as veias entram em dilatação e aí aumenta essa chance de você ver todos os vasos do paciente. Por que ele não melhorou tomando um venotônico, nesse caso o Venalote? Porque esse inchaço não tem a ver com varizes, porque quando ela está deitada, ela já tem todo aquele retorno facilitado. Então, neste caso, esse paciente tem que ser pesquisado. O inchaço linfático, ele é mais lento, porque o vaso linfático é pequenininho, ele é fininho, demora muito para voltar. Problemas renais, hipertensão noturna. Então, este é um caso que a gente gosta que procure o médico para procurar o seu diagnóstico. Perfeito. Carlos, levar a sua esposa, então, no hospital, porque no médico, né, no médico da sua confiança, de acordo com o que a gente acabou de aprender, pode ser que realmente não seja esse problema e aí esse Sem não é o dúvida remédio indicado. Não é isso? Isso. Ok. A Graziela, ela diz, minha mãe tem tireoide desregulada, ela toma tapezol todos os dias
um comprimido de 10 miligramas, ela tem muitas dores nas pernas todos os dias. É devido à doença? Teria alguma coisa que ela poderia tomar ou fazer para melhorar essa dor? Ela é empregada doméstica e tem 50 anos. Esses já são quadros, ela provavelmente, como ela toma tapazola, tem hipertireoidismo. O hipertireoidismo, o hormônio da tireoide, ele mexe com todas as funções do organismo, inclusive uma delas é a perda de peso, perda de massa muscular, e a perda da massa muscular dói, principalmente se você perder massa muscular na panturrilha. A dor que ela deve sentir é na batata da perna, que é a panturrilha, que é a bomba muscular. Então, a perda da massa muscular dá dor. Ela faz trabalhos domésticos, né? Então, ela fica muito tempo em pé, ela força, ela precisa dessa massa muscular. Então, às vezes, ela perde massa muscular e isso causa dor. Tá? O alívio seria, neste caso, para ela, como ela não vai poder parar de trabalhar, uma meia elástica para manter a contração da perna. E alguns remédios ajudam bastante, analgésicos, os venotônicos. E a meia elástica é útil, é necessária? Para quem está sentindo dor na perna, ela realmente ajuda? Ajuda. A meia elástica, ela trata um pouco dos sintomas que você está sentindo. Ela não impede varizes, tá? Algumas lendas são muito fixadas nas pessoas. Por exemplo, salto alto, subir escada, ficar de pé. Isso não tem nada a ver com varizes. Salto alto não tem nada a ver com varizes, né? As avós vão me matar agora, né? Mas não tem. Salto alto pode ter problema de joelho, de coluna, de postura, mas causa hiperlordose, dor no joelho. Mas eu até prefiro um pouquinho de salto do que um salto muito baixo. A rasteirinha é pior. Então, se você tiver um saltinho mantendo 3, 4 centímetros, você deixa a sua panturrilha em tônus. É mais fácil dela contrair, é mais fácil de andar, porque você já está em alavanca. A meia elástica, ela trata o sintoma. Se você tem peso, cansaço, uma dor na perna mediada por acúmulo de líquido, a meia elástica não vai deixar esse líquido acumular. Então, ela vai prevenir todos os sintomas que você vai ter à tarde. Perfeito. Eu tenho outras perguntas aqui. A produção falou que meu tempo acabou. Eu estou bem triste, mas eu vou passar para que depois você possa responder. A gente envia para as nossas telespectadoras, e vai ser um prazer. Dr. Ricardo Tebaldi, angiologista e cirurgião vascular, conversou com a gente sobre as dores nas pernas. Tem mais informações no site, que é o cmanaliafranco.com.br ou através do e-mail riquetebaldi@hotmail.com. Muito obrigada pela sua vinda ao programa. Volte mais vezes. A gente vai ter que falar sobre esse assunto que o pessoal precisa saber um monte de coisa. Gostei aqui, muito, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer recebê-lo. Bom, né?